Vamos depois ficar todos de pé, irmãos, e abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Reis, no capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 14. Segundo Reis, capítulo 2, do verso 1 até o verso 14. Segundo livro de Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. Você encontrou aí na sua Bíblia? A palavra de Deus diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém. Graças a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, por tudo que foi deixado para nós, para ensino, para edificação, para correção da nossa vida e do nosso rumo. A tua palavra tem este poder de ser para nós o alimento espiritual que sustenta a nossa vida espiritual. Pai Santo, é essa palavra que precisamos comer esta noite, a palavra que nos sustente, a palavra que mude a direção da nossa vida. Só a tua palavra tem este poder. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, fala ao nosso espírito, muda a nossa vida, Senhor, pela tua palavra. Usa-me esta noite, mais uma vez, eu te peço, a unção do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos, transmitindo apenas a verdade, apenas aquilo que o Espírito Santo deseja falar à igreja. Usa-me, Senhor, é a oração que eu faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esta história bem conhecida do momento em que Elias foi arrebatado aos céus num carro de fogo, e a Bíblia diz num redemoinho. Eliseu, seu discípulo, se tornaria então profeta em seu lugar,
e pediu ele a Elias unção dobrada do Espírito, do poder que estava sobre ele. Todo mundo conhece muito bem esta história, mas não é propriamente sobre a unção, sobre os profetas que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite, mas sobre os fatos que ocorreram nesta caminhada. A Bíblia narra aqui como é que foi o trajeto que Elias e Eliseu fizeram. Eles foram a várias cidades antes do momento em que um carro de fogo levou Elias para o céu. Eles andaram juntos por muito tempo, percorreram grandes distâncias a pé, e em cada lugar que iam, profetas, discípulos de profetas, chegavam perto dele e diziam a mesma coisa. Deus já havia revelado também a esses homens o que ele estava para fazer. E eles continuavam caminhando em silêncio, num momento de grande tensão. O que chama atenção nessa caminhada é que eu creio que tanto Elias quanto Eliseu estavam talvez com o coração um pouco apertado, pelo que estava para acontecer e que eles sabiam que iria acontecer. Para Elias, você pode dizer, vai ser uma bênção, ele vai subir aos céus, Deus já revelou, isso vai acontecer. Mas se eu dissesse para você, olha, você vai subir aos céus essa noite, Deus já me revelou que você vai ser arrebatado, o que você sentiria nessa hora? Vou ficar alegre, vou ficar contente, ou de repente também viria uma preocupação? É evidente, amados, que o ser humano ele fica um pouco conturbado com notícias como essa, mesmo sendo uma notícia no final boa, mas que traz um peso, traz uma perturbação. E o seu amigo, o seu companheiro Eliseu também recebeu a mesma revelação. E como é que ele fica nessa hora também, sabendo que vai se separar daquele que tanto lhe ensinara, que ele estava junto com aquele homem durante tanto tempo? 2 amigos iriam se separar naquele momento. Imagina isso na nossa vida também, quando você sabe que nunca mais vai ver um seu amigo, ou então uma pessoa querida, um parente, um ente querido, um filho, um marido, alguém, que você sabe que daquele dia em diante, nunca mais vai vê-lo novamente. Então eu creio, amados, que essa foi uma caminhada de muita tensão para os dois. E a Bíblia narra aqui que na caminhada não narra praticamente nenhum diálogo entre eles. Eles estavam quietos, eles estavam preocupados com aquilo que estava para acontecer, evitavam até conversar entre eles. Quando por 2 vezes Eliseu ouviu dos profetas daquela cidade, você sabe o que está para acontecer? O que Eliseu respondia? Sim, eu sei, calai-vos. Calem a boca, não quero ouvir isso, já sei que vai acontecer, parem de falar. Eu sei que está para acontecer isso. Então, amados, era um momento de tensão, de preocupação, de algo que iria acontecer. E desde o início, veja só, aqui no primeiro versículo que a gente lê, aqui no capítulo 2, diz assim, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho. Veja, já havia o conhecimento do como seria o fato. Um redemoinho iria levá-lo para o céu. Imagina você no meio desse redemoinho. Já pensou nisso? Eu digo para você, olha, hoje você vai para o céu. Como é que você ficaria? A princípio contente, mas também preocupado, já disse, né? Mas imagina, você hoje vai para o céu e alguns irmãos dizem assim, eu queria morrer dormindo. E Elias não ia nem morrer, ele foi levado vivo para o céu. Mas alguns têm esse pensamento, eu não queria morrer dormindo tranquilamente, né? No momento que eu fechasse os meus olhos, com passarinhos cantando, botasse as mãos pelo peito e pronto, morri. Olha que maravilha, que coisa linda, né? Morreu como um neném. Ótimo, mas não ia ser assim que Elias seria arrebatado. Ele não iria voando tranquilamente para o céu, numa brisa suave que iria levando, né? Aquele manto farfalhando. Não, não era assim. A Bíblia diz que Deus planejou levá-lo para o céu, no meio de um redemoinho. Você já viu um redemoinho? A gente aqui no Brasil, de vez em quando, vê uns pequenininhos redemoinhos, né? Quando bate um ventinho e fica lá umas folhinhas voando em círculo, a gente imagina que aquilo ali é um redemoinho. Não, mas eu quero te dizer, não é aquilo, um redemoinho. Redemoinho é algo como um furacão, como um tufão, como um forte vento, como algo sobrenatural que é capaz de levar coisas pesadas para o céu. Não é?
A gente tem notícias, a gente vê essas notícias em outros países. Aqui no Brasil não vemos muitas dessas notícias, mas depois que passa o tufão, depois que passa o furacão, você vê caminhões jogados à distância. Você já viu isso na televisão? Você vê casas inteiras arremessadas, tiradas de um lugar para o outro. E para você que acha que isso não acontece no Brasil, o ano passado aconteceu aqui pertinho da gente. Se eu não me engano, foi em Nova Iguaçu. Aconteceu. Alguém viu essa notícia no jornal? Tem alguém viu ou estou mentindo? Não, alguém viu, graças a Deus. Confirmaram aí o que eu disse. Aconteceu. E uma máquina de lavar roupa foi levada de uma casa para outro lugar, pelo vento que bateu naquele lugar. Então, um redemoinhozinho que vai levá-lo para o céu, vai levá-lo com muito vento, com muito poder, com algo sobrenatural que vai acontecer. E aí, irmãos, como é que a gente lida com estas coisas? Como é que a gente enfrenta realidades como esta? Talvez você diga, para o profeta isso é fácil, ele tira de letra. Não, não é bem assim, porque a própria história lida aqui já denota um pouco de tensão entre esses dois homens de Deus, que tinham poder, que tinham tudo, mas estavam tensos, estavam preocupados com aquilo que iria acontecer. E você, quando enfrenta um redemoinho, você fica preocupado? Bom, se você sabe que o redemoinho está vindo, é maravilhoso, porque pelo menos você se prepara. Agora, de todos os redemoinhos que chegam, poucos são aqueles que são previsíveis. O homem está evoluindo muito em termos de previsão do tempo, já consegue com certa antecedência prever um tufão, um furacão, mas mesmo assim às vezes chega um que ninguém esperava que tivesse aquela proporção e que fizesse o estrago que fez. Assim é a vida da gente. Nós estamos sujeitos, irmãos, a de um momento para o outro enfrentar uma ventania, enfrentar um tufão, enfrentar um furacão. Está tudo calmo, as águas estão tranquilas, a vida está indo mansamente, mas de repente, não mais que de repente, surge um furacão, surge um redemoinho que vai trazer tensão, sabendo você com antecedência ou não. Se souber com antecedência, você tenta se preparar, mas fica tenso. E se não souber e te pegar de surpresa, aí a coisa pega também. Você fica no meio daquele redemoinho, rodando para um lado e para o outro, sem saber aonde você vai parar. Não é assim? Já imaginou a situação de alguém que está no meio de um redemoinho? Enquanto ainda está com a consciência, enquanto ainda não perdeu a consciência, o que passa pela cabeça da pessoa que está no meio de um redemoinho, rodando para lá e para cá, sem saber aonde vai parar. Assim, irmãos, é a nossa vida e tudo isso pode acontecer com a gente. Mas o que eu queria dizer para você é como essas coisas sucedem na vida daquele que tem um relacionamento com Deus. Porque Elias tinha um relacionamento com Deus, o que você acha? Eliseu tinha um relacionamento com Deus, sim. Mas o redemoinho vinha. E eles sabiam que vinha, e o redemoinho veio e fez o que tinha que fazer. Mas como é a reação, como é o acontecimento quando nós temos um relacionamento com Deus? Nós podemos nos preparar e podemos experimentar as coisas que estão descritas aqui na palavra de Deus. Apesar de toda a tensão do momento, apesar de toda preocupação, vamos dizer assim, na verdade, aquele redemoinho não acabou com a vida de Elias, muito menos com a vida de Eliseu. O redemoinho passou, fez o que tinha que fazer e o plano e o propósito de Deus continuou na vida de cada um daqueles homens. Assim também eu quero dizer para você que teme a Deus e que tem um relacionamento com Deus. Pode vir um redemoinho sobre a sua vida? Pode. Mas, como tudo que vem, vai passar e vai acontecer o que Deus planejou que deveria acontecer. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Pode vir o vento que vier, o vento vem e o vento vai, mas a nossa vida permanece. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é nisso que nós temos que fixar a nossa mente, o nosso coração.
Na hora que essas tempestades acontecerem, a nossa vida não será demais abalada, porque Deus está cuidando de nós. E há algumas experiências que nós podemos ter, inclusive nos momentos de redemoinho, como esse aqui. Porque no momento daquela tensão e daquele redemoinho, para Elias, ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. Foi arrebatado, subiu aos céus para morar com o Senhor e lá ficou para sempre. Desfrutando de algo que nós ainda não desfrutamos. Elias está com este privilégio até o dia de hoje. E Eliseu, que ficou, também não ficou só, porque porção dobrada do Espírito que estava sobre Eliseu, ficou sobre Elias. Os dois passaram pelo redemoinho e saíram dele melhores do que estavam antes. Amém, irmãos? É isso que vai acontecer. Deus pode permitir um redemoinho na sua vida. Ele vai passar e você sairá dele melhor do que antes. Porque redemoinhos não têm o poder de nos destruir. Entenda isso. Principalmente se você tem um relacionamento com Deus. Se você é de Deus e teme a Deus, tua vida está no controle de Deus. Nem um fio do teu cabelo cai sem que Deus tome conhecimento. Diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sua vida está nas mãos de Deus. Não é um redemoinho que vai destruir a sua existência, ou a sua vida, ou a sua relação com Deus. Então você pode ficar tranquilo, porque se Deus permite um redemoinho, é porque Ele tem experiências para você. Amém, amados? É como disse o apóstolo Paulo, que as tribulações, no final, vão produzir uma experiência de vida para nós. Algo que nós vamos aprender porque passamos por aquela luta e sabemos muito bem como é passar por ela. Então a mesma coisa acontece porque redemoinhos são para Deus oportunidades. Para levar Elias para o céu, Deus usou o redemoinho. Deus é o dono dos ventos, é o dono dos mares. Amém? Quando os discípulos viram Jesus acalmar o vento e o mar, o que eles disseram? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você lembra dessa passagem? O vento e o mar obedecem a Deus. Se Deus diz, roda vento, o vento roda. Se Deus diz, para vento, o vento para. Então, tudo está no controle de Deus. E na hora do redemoinho, você pode ter uma experiência com Deus. Na hora da luta na sua vida, do problema que você está passando, pode ser um momento de você ouvir a voz de Deus. Às vezes, a gente, quando está tudo calmo, não consegue ouvir direito a voz de Deus. Porque outras distrações tomam conta de nós. Então, às vezes, Deus promove um redemoinho para que a gente ouça melhor a sua voz. Há um exemplo disso na Bíblia que eu quero compartilhar com você. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Mais uma vez, vamos falar do exemplo deste homem. No livro de Jó, no capítulo 38. Você quer um homem que passou por tempestade, por redemoinho, por todo tipo de problemas? Olhe para Jó. É um grande exemplo de alguém que enfrentou os piores redemoinhos da vida, os piores problemas que alguém poderia enfrentar. Mas veja só o que diz no capítulo 38, no versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de quê? De um redemoinho, fez o quê? Respondeu a Jó. Veja, do meio de um redemoinho, Deus falou, respondeu a Jó. Jó com dúvidas, com dificuldades, sem entender perfeitamente, completamente o que lhe estava acontecendo, mas do meio do redemoinho Deus falou com Jó. Deu a resposta que Jó estava precisando ouvir. Do meio de um redemoinho, Deus pode falar com você. Amém, amados? Veja o capítulo 40 de Jó, no versículo 6. A mesma coisa acontece. Diz então, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Mais uma vez, Deus responde do meio de um redemoinho.
Uma oportunidade para você ouvir Deus falando. Jó estava num momento também de grande tensão, de grande medo, de grande incerteza. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, tinha mais nada para perder. Um momento de grande incerteza, de grande inquietação, de grande tensão, mas Deus, no meio de um redemoinho, e um próprio redemoinho estava tomando a sua vida, falou com Jó, respondeu a Jó. Isso é maravilhoso, irmãos. Você não está abandonado num redemoinho. O redemoinho pode acontecer na sua vida, mas Deus pode te responder no meio de um redemoinho. E veja, o próprio Jó conta como testemunho de que isto que aconteceu, as respostas que ele teve de Deus no meio de um redemoinho, só contribuíram para que ele então pudesse ver a Deus mais claramente. No capítulo 42 do livro de Jó, no versículo 5, olha a declaração que Jó vai dar depois de falar com Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja o problema, o redemoinho, a tribulação, a angústia, a tensão, a dor, foram uma oportunidade para que este homem que só conhecia de ouvir falar, agora pudesse ter uma experiência de ver a ação de Deus, o poder de Deus, que ele viu quando Deus lhe respondeu do meio de um redemoinho. Irmãos, às vezes nós estamos precisando disso na nossa vida. Ver o poder de Deus. Ver a grandeza e a glória de Deus. E muitas vezes nós vamos ver isso num momento de luta. No momento de tribulação, de dor, de angústia, de tensão, em que um redemoinho está rodando com a gente. Mas pode ser nessa hora que Deus quer mostrar para você quem Ele é. Para que você saia da teoria e vá para a prática. Eu conhecia só de ouvir, mas agora eu sei, eu vejo. Agora eu tenho uma experiência real com Deus. Muitas vezes, irmãos, a tensão faz o efeito contrário na vida de algumas pessoas. Mas não é esse o efeito que Deus quer. Se Deus está permitindo uma tensão na sua vida, é porque Ele quer se revelar a você. O problema é a nossa reação. Muitos de nós, ao passar por uma luta, por uma tensão, por um problema, por um redemoinho, usamos isso como pretexto para não querer mais ouvir Deus. E aí tem um efeito contrário. Não era isso que Deus queria. Deus queria, ao permitir essa luta, que você se aproximasse mais. Mas há pessoas que nessa hora se afastam mais. Se voltam contra Deus, muitas vezes. Por isso Jó é tido por um homem fiel, porque as declarações dele foram contundentes. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Perseverança. Declaração de fé e de confiança, irmãos. Então, cuidado com a sua tribulação. Não deixe que ela te afaste de Deus. Pelo contrário, que ela sirva de motivo para você ficar mais perto ainda do Senhor. Que ela sirva de motivo para você buscar ainda mais e ver Deus face a face. Para você sair da teoria e ir para a prática de uma vida cristã. Ter uma experiência real com Deus, porque assim aconteceu com Jó. Não deixe que a tensão te afaste de Deus. Talvez Deus queira falar contigo exatamente nesse momento. Na hora que você está no redemoinho. Talvez seja difícil ouvir as coisas no barulho de um redemoinho. Mas a voz de Deus, ela ultrapassa qualquer barulho, qualquer som. Entenda isso. E abra o teu coração para permitir que um momento como esse seja um momento de bênção na sua vida. Porque Deus fala num redemoinho, como nós vimos. E outra coisa, amados, que Deus faz quando permite um redemoinho, além de falar, Ele se manifesta de maneira concreta num momento de luta como esse. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Zacarias, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, nós vamos ler o versículo 14, que é um exemplo da manifestação de Deus num momento de tensão como esse. Zacarias, capítulo número 9, no versículo número 14, diz assim: o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com o quê, irmãos?
irá com os redemoinhos do sul. Veja, o texto está falando de uma manifestação sobrenatural de Deus. E diz a Bíblia que essa manifestação se dará também com redemoinhos. Deus se manifesta no meio de um redemoinho. É uma oportunidade para ver Deus como Jó conseguiu ver, para ter uma experiência concreta com Deus como aconteceu. Porque no meio de uma luta que talvez você não veja solução, é hora de você experimentar que Deus é realmente seu Salvador, seu Redentor. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, porque Ele está para salvá-lo, está para livrá-lo, está para retirar aquela tribulação de sobre a sua vida. É hora talvez de você também ver o seu Redentor. É hora numa tribulação, num problema desse, de você perceber a manifestação sobrenatural de Deus. No meio de um redemoinho, como Deus se manifesta, e se mostra presente e não ausente. O grande problema é que há muitas pessoas que na hora da luta, pelo simples fato de estarem passando por ela, dizem assim: Deus me abandonou. Por que Ele permite que eu esteja vivendo isso? Ah, Deus não está comigo, Deus não está me vendo, Deus não está olhando. Isso é mentira, meu amado. É a oportunidade para você ver a manifestação de Deus. Só que você não pode ser daqueles que quer ver para crer. Você precisa ser daqueles que creem para então ver. Crer para ver e não ver para crer. É isso que diferencia um crente verdadeiro de um crente falso. É isso que diferencia o trigo do joio. O trigo crê sem ver. O joio precisa ver. Precisa de uma prova. O joio precisa constatar. Precisa provar Deus. Ninguém pode provar Deus, mas Deus pode nos provar. Amém, irmãos? Deus pode nos provar. E se Ele prova, é para que eu seja aprovado. Se Ele prova, é para que eu seja muito bem qualificado e tenha uma experiência que seja transformadora na minha vida. Deus se manifesta e se mostra presente num redemoinho. No momento de tragédia, Deus pode transformar a tragédia em bênção. Você crê nisso, irmão? Deus pode transformar maldição em bênção. Deus pode transformar coisa ruim em coisa boa. Como Jó disse, eu conhecia de ouvir, mas agora vejo. E veja, Jó era tido como homem bom, como homem temente. Não havia grandes erros na sua vida, mas não tinha ainda uma percepção maior de Deus. E tudo aquilo foi necessário para que essa percepção viesse. Encare os seus problemas como uma oportunidade para você conhecer mais de Deus. Não deixe que a incredulidade tome conta do seu coração e da tua boca saiam palavras de incredulidade. Muito pelo contrário, creia somente. Foi como Jesus disse ao homem que tinha recebido a notícia: não precisa mais levar Jesus na sua casa, porque a sua filha já morreu. O que ele disse para o homem? Crê somente. Crê somente. Na cabeça do homem, um redemoinho aconteceu naquela hora. Sua filha morreu, não leva mais Jesus lá não, não precisa mais importunar o mestre. O redemoinho, rodando. Mas Jesus olha para ele e diz: crê somente. Crê somente. Você é crente? Então crê. Só o que você precisa é de crer. Se há dificuldades, ore para que Deus se manifeste nas tuas dificuldades. Ore para que você veja Deus no meio dos teus problemas. Irmão, coisa feia é problema, né, irmão? Você gosta de ver problema? Eu não gosto de ver problema, mas eles aparecem. E eu não tenho como impedir que eles apareçam. Mas o que eu quero é ver Deus no meio deles. Ver Deus no meio dos redemoinhos da minha vida. Ver Deus no meio das tribulações e dos problemas. Eu não quero olhar para os problemas, eu quero olhar para Deus. Eu quero ver a face de Deus no meio das tribulações. No meio das lutas, das angústias, do choro, eu quero olhar e ver a face de Deus ali. É isso que você precisa fazer. E isso é possível, isso não é uma fantasia, nem uma utopia. Isso é possível pelos exemplos bíblicos que eu estou compartilhando com você. Eu volto, mais uma vez, a Jó.
Porque além de Deus falar, e além de Deus se mostrar num redemoinho, Deus também tem o poder de fazer outra coisa maravilhosa. Ele nos quebranta num redemoinho. Volta lá no livro de Jó, e vamos ler o capítulo 42 de novo. Mas agora, o versículo 6. Depois que Jó diz no versículo 5 que ele conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, olha a declaração que ele faz no verso 6. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso, me arrependo. Amados, isso aqui é tremendo. Isso aqui é uma chave de vitória para a sua vida. Me arrependo no pó e na cinza. O conhecimento, a visão que ele teve de Deus no meio do redemoinho da tempestade da sua vida, fizeram com que ele agora tivesse uma visão mais correta de Deus, mas ao mesmo tempo o levaram a um arrependimento. Mas se você olha para o início do livro, você vê Deus mesmo dando testemunho sobre Jó e dizendo: não há ninguém tão fiel quanto o meu servo Jó sobre a terra. Mas do que Jó então tem que se arrepender? Amados, este é o segredo. Me arrependo. E pensa bem, do início do capítulo 1 até o final do livro, Jó sofreu. Sofreu, como dizem, o pão que o diabo amassou. Não é isso que ele sofreu? Sofreu. Amados, eu tenho comigo uma teoria que eu tenho visto comprovada pela Bíblia e pela vida das pessoas que muitas vezes eu conheço. O sofrimento faz com que as pessoas tenham dificuldade de se arrepender. Essa é a minha teoria. Muita gente tem uma tremenda dificuldade de se arrepender porque ela sofreu na vida. Automaticamente, meio que indiretamente, ela culpa a Deus por seus sofrimentos. Então não vai se arrepender. Porque no fundo, ela cobra de Deus não ter feito nada para livrá-la do sofrimento. Por isso é uma grande luta, pessoas que sofreram na infância, pessoas que hoje sofrem doenças, enfermidades, defeitos físicos e tal. É uma grande luta para essas pessoas realmente se converterem de verdade, se arrependerem dos seus pecados. Porque, no fundo, elas imaginam que o sofrimento purga os seus pecados. Elas pagam em vida pelos pecados que cometeram. Jó poderia muito bem também pensar assim. Ele diria: Senhor, o Senhor fez uma aposta com Satanás e quem perdeu fui eu. Não é? O Jó poderia dizer isso. O prejudicado nessa história fui eu. Fui eu que perdi os filhos. Fui eu que perdi todos os meus bens. Fui eu que perdi minha saúde. E arrepender de quê? Já paguei. Já paguei na carne toda essa brincadeira. Eu sofri na carne. Assim é o pensamento de muita gente. Mas a experiência de Deus na hora da tribulação, quando ela é legítima, ela produz em nós um quebrantamento de espírito. Amados, a Bíblia diz que algo que Deus não recusa é um coração contrito e quebrantado. É isso que promove uma mudança de situação tremenda. E essa experiência que eu posso ter com Deus numa hora de luta, de sofrimento, de tribulação, é que vai garantir para mim um quebrantamento no meu coração se a experiência é realmente legítima. Porque, irmãos, é na tensão que a gente descobre a nossa incapacidade e a nossa fraqueza. É na tensão, na luta, na prova, que a gente se vê como realmente nós somos e como Deus nos vê. Nós que nos achamos muito bons, muito grandes, muito fortes, quando vem a dor de barriga, meu irmão, cadê o forte? Ana? O orgulhoso, quando dá-lhe uma diarreia, o orgulho se vai todo pelo vaso. É ou não é assim? Não é assim? Vai embora o orgulho, em jatos. Está rindo? Não é assim que funciona? Vai embora o orgulho. Vai embora a vaidade, vai embora o senhor de si, o que domina a situação. É na hora de tribulação que a gente conhece quem nós somos. Jó conheceu quem ele era, conheceu o seu relacionamento com Deus, percebeu que ainda faltava muita coisa e disse então, por isso eu me arrependo no pó e na cinza.
eu não tenho nada para cobrar de Deus, eu só tenho é que me arrepender. Na hora da luta, por pior que ela seja, você não tem nada para cobrar de Deus. Não tem nada para reivindicar. Igreja que ensina crente a reivindicar é igreja de maluco. Crente não tem que reivindicar coisa nenhuma. Tem que se submeter. Quando Jesus nos ensinou a orar, lá em Mateus capítulo 6, Ele nos ensinou a orar dizendo assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele nos ensinou a nos submeter à vontade de Deus, não a reivindicar coisa nenhuma. Então, meu amado, é na luta e na tribulação que você quebranta o teu coração. E você se arrepende. Mesmo sofrendo, você se arrepende. Mas essa minha tese, amados, eu tenho visto a comprovação dela na vida de muita gente. Gente que porque sofreu, hoje não quer mais saber de Deus. Porque sofreu, hoje se tornou incrédulo, não se arrepende, faz tudo de errado e não muda o comportamento porque sofreu. E justifica o seu comportamento, a sua reação, a sua atitude, o seu humor, porque sofreu. Ah, hoje eu sou uma pessoa amarga porque eu sofri. Não é assim que muita gente faz. Você não tem esse direito. Nós não temos esse direito. Nós temos é que confiar em Deus e saber que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele na direção, nada temos. E o sofrimento será muito pior sem Ele, amados. Será muito pior sem Ele. Então se arrependa. Mesmo na hora que você estiver sofrendo, se arrependa no pó e na cinza. E perceba o quanto Deus quer falar contigo na hora do sofrimento. Perceba o quanto Deus quer se revelar a você na hora do sofrimento na sua vida. Irmãos, há muitas coisas que esse mundo apresenta para nós. Há muitos motivos de tensão. Eu sei que num dia como o de hoje, em que você está aqui na igreja, talvez você esteja preocupado com alguma coisa. Talvez você esteja preocupado com um parente que está enfermo, que está no hospital. Talvez você esteja preocupado com a falta de dinheiro. Talvez você esteja muito preocupado com a criação dos seus filhos. Talvez você esteja preocupado com a cidade em que você vive, com a violência que te cerca. Talvez você esteja dizendo: pastor, acaba logo com esse culto que eu moro num lugar perigoso. Talvez você esteja com medo de alguma coisa. Talvez você esteja vivendo nessa tensão miserável agora. Mas eu quero dizer que tudo isso é uma oportunidade para Deus agir na sua vida. Tudo isso está sob o controle de Deus. Mas Ele quer falar com você no meio desse medo. Ele quer se revelar a você no meio desse medo. Mas Ele também quer quebrantar o seu coração. Quebrante o seu coração, porque um coração quebrantado Deus não rejeita. Quebrante o seu coração diante do Senhor, para que Ele possa te assistir e te salvar, e te livrar desse redemoinho, dessa tempestade. O que Deus deseja é te ensinar, te amadurecer e te fortalecer, para você enfrentar os teus medos, as tuas angústias, as tuas dúvidas. Quem aqui pode dizer que não tem medo de nada? Quem aqui pode dizer que não tem dúvida de nada? Quem aqui pode dizer isso? Mas o que Deus quer é nos ajudar a enfrentar essas dificuldades. Enfrentar essas tribulações, enfrentar as doenças, enfrentar a falta de dinheiro, enfrentar os problemas na família, enfrentar toda sorte de dificuldades. Com a presença dEle ao nosso lado, a tempestade passa. Com a presença dEle no barco, o mar se acalma e o vento emudece, diz a Bíblia, amados. Então tudo isso pode acontecer, mas Deus está nos ensinando, está nos forjando como pessoas melhores, está nos fortalecendo para enfrentar essas lutas, para que o nosso final seja como o final do texto que a gente leu. Eu quero voltar contigo àquele texto do início, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 14. Se Deus permite uma tribulação e um redemoinho na sua vida, amados, das duas uma, ou Ele quer te levar ao céu, como fez com Elias, indo eles andando, versículo 11, falando: eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ou Deus está querendo te glorificar, te exaltar, te elevar, ou mesmo te levar para junto dele. Não importa. Ou
o Senhor está querendo te dar porção dobrada de conhecimento, de experiência, de fé e de poder, como aconteceu com Eliseu. Versículo 14 diz: tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, Deus se mostrou para ele: estou aqui, meu filho, estou contigo. Aonde está o Senhor, Deus de Elias? Estou aqui, sou eu que abro as águas. E Elias foi embora, mas Eliseu ficou com o dobro do poder de Elias. Eliseu ficou e realizou coisas e feitos mais grandiosos do que fez Elias, porque Deus permaneceu com ele. O mesmo Deus que levou Elias é o Deus que ficou com Eliseu. Se Deus permite alguma coisa, não é para te abandonar, ou é para te exaltar, ou é para te dar porção dobrada do seu espírito. Entenda isso, meu amado. Entenda as dificuldades e os problemas. Entenda, porque eles não acontecem à toa. São provas para nos aprovar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Eu sei que as lutas são grandes, mas maior é o que está a nosso favor do que aqueles que estão contra nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você crê nisso? Amados, eu sinto o desejo de orar por você. Não posso terminar essa mensagem sem orar por você que está vivendo um redemoinho agora. Eu quero pedir que Deus fortaleça você, que você tenha tudo isso que eu falei na mensagem na sua vida. Experiência com Deus. Sai do seu lugar, vamos orar juntos. Se é com você que Deus falou, se o redemoinho é você que está sentindo, eu quero que as mesmas coisas aconteçam com você. Que o redemoinho seja uma oportunidade para você ouvir a voz de Deus. Ele seja uma oportunidade para Deus se manifestar a você. E que seja uma oportunidade para Deus quebrantar o seu coração. Para você se deixar quebrantar na presença de Deus. Para você se arrepender no pó e na cinza. Que esse sofrimento, essa luta que você está vivendo, tenha este poder de revelar para você a vontade de Deus, de revelar a grandeza de Deus, o poder de Deus, e de também quebrantar o seu coração. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos. Eu não sei a luta de todos eles, Pai. Eu não sei o que eles estão vivendo nessa hora. Eu não sei qual é a velocidade do vento desse redemoinho. Eu não sei qual a intensidade desse mal que tem vindo sobre a vida deles. Não sei, Senhor, o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada um desses teus filhos, cada uma dessas lutas. É o Senhor que permite o vento, Pai. É o Senhor que tem tudo nas tuas mãos e sob o teu controle. Eu te peço, meu Deus, que esse redemoinho promova o que tem que ser promovido na vida dos meus irmãos aqui. Que eles ouçam a tua voz, Pai. Que eles, meu Deus, tenham uma experiência de ver e manifestar o teu poder sobre a vida deles. Mas que esse sofrimento também produza um quebrantamento, Pai. Um quebrantamento no coração. Se algo que eles precisam se arrepender, que esse arrependimento venha agora, Pai. Vem agora. Se arrependa, meu irmão, no pó e na cinza. Se arrependa diante do Senhor. E Ele é poderoso para te levantar, Ele é poderoso para te perdoar e para te restaurar de uma maneira muito melhor do que você era antes. Deus faz coisas muito melhores. Assim fez com Jó. O segundo estado de Jó foi muito melhor do que o estado inicial de Jó. E assim Ele quer fazer contigo. O vento vai passar, talvez outros venham, mas você se tornará uma pessoa melhor. Você se tornará um crente melhor. Creia nisso em nome de Jesus. E que Deus te abençoe nessa hora. Que Deus toque no teu coração. Que a revelação do Espírito Santo venha sobre você. Para que você entenda plenamente quais os propósitos de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde você em nome de Jesus. Que Deus cure você em nome de Jesus. Que Deus livre você em nome de Jesus. Que esse vento passe, cumprindo o propósito de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos.
Vamos louvar o nosso Deus. Obrigado, Jesus. É tempo de quebrar cadeias, restaurar e a Deus somente adorar. Dele vou depender, tua face eu vi. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés, meu chão. Então ele me deu asas pra voar. Ver a tua glória, Senhor. Mostra a tua glória. Mostra o teu povo, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se você ver a glória de Deus, você vai voar. O redemoinho não vai te derrubar. Veja Deus em todas as coisas. Veja Deus nos teus problemas. Amém? Você vai voar como águia. Porque o Senhor diz que quem espera no Senhor sobe com asas como águia. Espera em Deus, confia nele, em nome de Jesus. Amém.